Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, para onde quer que estejam as pessoas agora e depois também quando forem assistir esse programa no acervo. Eu sou a Márcia Beatriz, sou artista visual, principalmente videoartista, e sou realizadora aqui do Videoarte Papo, que é o 30º hoje. A gente está comemorando o 30º Videoarte Papo, com um convidado especial. Vou me apresentar rapidamente, vou me descrever. Na verdade, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo grisalho, um pouco embaixo do ombro, liso. Estou com uma blusa preta de manga curta, fones de ouvido, eu estou aqui, fone de ouvido branco, e eu estou num quarto que o fundo dele tem uma parede branca lá no fundo, e as paredes laterais têm fotografias e uma pintura lá no fundo, e do meu lado esquerdo uma cortina aqui cobrindo a janela, uma cama aqui atrás de mim e uma rede no meio do quarto. E aqui comigo, durante todo o programa, junto comigo e com o César, vai ficar o Tiago e a Marina, que é a equipe de intérprete de Libras, e que vão se apresentar agora. Eu? Thiago? Primeiro, o Tiago. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Thiago, sou intérprete de Libras, sou um homem branco, cabelos pretos. Estou utilizando hoje uma camisa de manga curta, azul escura. Utilizo um óculos de lente transparente e ao fundo a minha parede também é branca. Obrigada, Tiago. Não sei se a Marina está aí, para ela se apresentar agora também. Agora, Marina, por favor. Olá, boa noite. Eu sou Marina, também sou intérprete de Libras. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu visto uma camiseta preta de manga curta e o fundo da minha imagem eu tenho uma parede branca. Obrigada. Eles vão se revezar, como eu falei, a gente vai ter uma janela e vão se revezar o Tiago e a Marina durante todo o programa. E agora o César, convidado especial, muito bem-vindo. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. Eu sou César Meneghetti, eu sou branco, tenho cabelo curto, estou usando um fone de ouvido branco, estou com a orelha abanada de tanto usar máscara. Atrás de mim tem uma parede branca com uma janela fechada e uma porta onde que vem uma luz meio azul. E nada, hoje eu fiz uma apresentação, eu não estou em São Paulo agora, eu estou em Roma, fiz uma apresentação de uma mostra, hoje foi a inauguração. E no final de semana eu já volto para São Paulo. E estou com um paletó preto e com uma blusa de frio aqui, que está 5 graus. Joia, César, muito bem-vindo. Muito bom te ter aqui. A gente vai começar assim já você se apresentando, contando um pouquinho sobre sua carreira como artista. E a gente separou 8 trabalhos seus, né? Um dos anos 80 e depois um desse ano, que até acho que você apresentou hoje, né? Apresentou agora, é super recente exposição, um trabalho novíssimo. E então eu queria já começar você contando um pouquinho para a gente quando que você se reconheceu artista, como que você começou o seu processo criativo e a sua linguagem, assim, quando você descobriu também a sua linguagem. Então, hoje me fizeram a mesma pergunta na mostra e eu falei, na verdade, ele falou, quando você decidiu? Eu falei, eu não decidi, entendeu? Foi uma coisa meio natural. Eu, quando era criança, eu era muito introspectivo e só desenhava. E foi indo, mas assim, meus pais não têm formação artística, esse tipo de coisa. Na minha família
sim, tivemos... Eu tenho primos, avós, assim, que faziam alguma coisa assim, mas sempre amatorialmente, né? Então, como diz um intelectual, Alberto Azor Rosa, ele fala que artistas intelectuais só valem de primeira geração. Então, eu estou feliz de ter começado assim. Mas no Brasil, assim, quando eu fazia a faculdade, as pessoas notavam que eu desenhava bem e tudo. Era meio virtuoso, né? Mas eu queria sair desse estigma, assim, né? Dessa coisa. E aí fui fazendo outras coisas. Eu entrei na FAP com 17 anos, em desenho industrial. Aí eu mudei para artes plásticas, aí no final me formei em comunicação visual. E, na verdade, essa formação foi muito importante, porque eu amava ficar na escola o dia inteiro e ter contato com os meus colegas maravilhosos, os professores, Júlio Plaza, tinha Regina Silveira, tinha Herbert Duchenes e muitos outros que agora Toshibumi, né? Para mim foi muito estimulante. E às vezes no segundo ano eu passei para a noite, mas eu chegava às 10 horas da manhã, ia para as oficinas e ficava até de noite, porque eu gostava muito. Mas assim, eu achava que naquela época, final dos anos 80, na verdade dos anos 80, era bem difícil assim para mim ver um horizonte como artista assim no Brasil. Na verdade, sim, eu fazia uns grandes amigos meus abriram chamava Quatro Comunicação Visual, e eles me convidaram para participar, e a gente começou a fazer trabalhos de comunicação visual, etc., mas sempre ligado na tradição do Bruno Munari, do design com conceito. E, no fundo, todos eram artistas que faziam design. Em 86, eu vim tentar fazer um master em Londres, que acabei nunca fazendo, falando, tchau, pessoal, vou tentar ir lá por um ano e já volto. E acabei morando 27. 4 em Londres, depois eu mudei para Roma, onde eu fiz uma escola de cinema, eu fiz uma outra faculdade, eu acabei não entrando no master que eu queria no Royal College of Art, porque eles não abriram nem meu portfólio, eles falaram, você tem 12 mil esterlinas para pagar mensalmente, uma coisa assim, por ano? Eu falei, na verdade, eu preciso de uma carta de vocês para tentar pedir uma bolsa, assim. Eles falaram, tá bom, obrigado. E são muito pragmáticos os ingleses. Mas aí acabei fazendo uma outra faculdade, a University, hoje se chama Westminster University, que é na frente da Whitechapel Gallery. Eu tive professores incríveis, era um curso de Mixed Medias, eu já tinha feito, a FAP era meio assim, porque você era muito amplo, você aprendia fotografia, desenho, depois tinha os projetos de comunicação visual, de desenho industrial, de plástica, né? E essa coisa também. Só que esse curso de Mixed Medias era tipo pintura experimental, vídeo, gravura, fotografia, e filme. E aí eu amei, mas eu voltei para a Inglaterra recentemente, eles fecharam o curso porque, como eles são muito pragmáticos, eles falaram, é um curso que ensinava você a ser tudo e ser desempregado, porque você sabe tudo, mas não é específico de nada. Hoje tem cursos de fashion, de design, coisas mais ligadas ao mercado, mas naquela época era realmente um curso aberto. E nesse curso, durante esse curso, assim, eu fiz um pequeno curta, em 1989, que se chama Video Sketch número 5, que eu tinha feito vários Super 8s quando eu estava na FAP. Nós tínhamos uma aula de animação super linda, mas aí eu destaquei a Super 8 da Rostrum Câmera e pedi emprestado para sair por São Paulo filmando. E aí eu comecei a ter esse amor assim pela
pela imagem em movimento cinética, né? E aí foi isso. Porque aí eu comecei a perceber que quando eu fazia um desenho, eu não fazia um desenho. Eu fazia toda uma série, que era 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, e aí eu comecei a fotografar. Na FAAP eu aprendi a fotografar, a revelar, a fazer fotografia analógica também. E na Inglaterra também. Mas assim, aí eu não fazia uma foto. Eu fazia várias fotos, às vezes, da mesma realidade. E é sempre, né, tem alguém que fala que um artista faz sempre a mesma coisa. E mais ou menos, então, o filme foi uma decorrência natural dessa série de desenhos que eu fazia, ou série de fotografias. Porque, né, em linguagem cinematográfica, 24 quadros correspondem a um segundo. E então, né, e no vídeo, na Europa é 25, né? Então tem até o papa do teórico da videoarte que fala: o vídeo é mais real que o cinema, porque ele é um fotograma a mais de realidade, é 25 quadros por segundo. E aí, sei lá, o Arlindo Machado fala que é muito mais ainda no Brasil, porque nós temos NTSC 30 quadros por segundo, então nós temos 6 fotogramas a mais, 24 que no cinema. Então, bom. é isso. Então, Muito a gente pode bom. até começar com esse vídeo sketch número Isso. 5, que aí foi o Acho primeiro ótimo. videozinho que eu fiz. O vídeo sketch número 5, ele é de 89, né? Você falou, e a tradução vídeo esboço número 5, e esse vídeo tem 2 minutos, tem cor e tem som, né? E a gente vai assistir, então, ele na íntegra, em tela cheia, com som, e daí depois a gente volta para você falar mais um pouquinho. Vou fazer uma descrição rápida do que a gente viu, mas é difícil descrever esse vídeo, né, César? Porque aparecem luzes com cores diferentes. Você quer um fazer essa pequeno descrição? loop de um Super 8, de 2 pessoas rodando. É um cara que tem nos braços uma mulher e eles rodam em círculos. Então eu falo sempre que é um vídeo sobre círculos e ciclos, ciclo da vida e ciclo. Então eles ficam rodando e aí eu fiz uma série de refilmagens. Eu peguei esse Super 8, filmei, projetei na parede, filmei e aí coloquei num monitor de TV que a gente morava no Scott, que é uma ocupação ali. E a gente achou no lixo essa TV na Inglaterra, era uma TV que dava uns efeitos muito legais. E aí eu filmei de novo, eu levei essa TV na escola e filmei de novo num sistema
ormai obsoleto hoje, que é o Matic. Refilmei essa coisa e refilmei numa tela que se girava, tudo analógico, se girava. Imagina uma folha de papel enorme, que a gente projetou isso e uma pessoa ia girando, eu ia girando a câmera e assim por diante. Então, a gente montou isso daqui com essa música que também é de um vinil, de um outro filme, então é um filme no filme, que é um filme que eu gostava muito na época, que era Stranger Than Paradise. A música é do Screaming Jay Hawkins. Sometimes a woman take you to another universe, but sometimes she just leaves you there. Uma coisa assim. E termina com esse disco rodando e com o loop real que dura poucos segundos desse Super 8. E é todo meio avermelhado, assim, comido pelo tempo. Então, fala de ciclos de vida e círculos de loops e tudo. E a trilha, ela é instrumental, é um violino? É uma música do John... não é do Jay Hawkins, é do John Lurie, que é um dos atores do Jim Jarmusch nesse filme Stranger Than Paradise. Ele até fez o Down by Law de novo, que tinha o Benigni. Então ele era o outro, tinha o Benigni, ele e o músico Tom Waits. Então eles eram músicos então eu não sabia que a música era dele, acabei descobrindo lá em Londres e fez. Aí eu fiz esse filme, foi em fevereiro, no inverno lá. Aí eu projetei ele numa coisa chamada, que era perto de casa, London Filmmakers Co-op, uma cooperativa que eu fiz uns cursos de iluminação, assim, cursos assim. E aí eu conheci umas pessoas falando, que demais esse vídeo, não sei o que lá. Por que você não tenta mandar ele para o London Film Festival, né? E aí eu mandei e eu fui selecionado no 33º London Film Festival com esse filminho de 2 minutos em Current Diversities, chamava Diversidades Correntes, sei lá, atuais. Era a sessão e assim, eu tinha 24 anos e eu estava, sei lá, começando. E aí, quer dizer, na Inglaterra, fazendo a escola na Inglaterra, que eu tive o clique, que falei, eu só posso fazer isso na minha vida, não posso fazer outra coisa, porque não é um trabalho, sabe? É um chamado quase religioso, onde você larga tudo, até as pessoas que você ama, às vezes você deixa de lado porque você entra nessa trip que você quer descobrir sobre a vida, sobre você mesmo, né? Porque a gente está nesse lugar, que essa passagem entre dois lugares que a gente não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, esse período curto de tempo chamado vida, e que também fazem parte de todas as outras coisas, te chama a questionar isso. Então, acho que a arte faz um pouco isso. E lá eu também tive professores incríveis que praticamente... no Brasil eu tive professores maravilhosos, assim, tipo a FAAP foi a grande fornecedora de artistas dos anos 80 da minha época. Tinham várias pessoas incríveis que saíram de lá e vários professores incríveis que eram a vanguarda da arte brasileira. Então, foi super importante. Mas lá... mas tinha sempre essa coisa do Brasil como... o Brasil era tido... assim, era meio... até me dava raiva isso. Às vezes, na Inglaterra, eles falavam, não, você não é ocidental, você é latino-americano. Então, a gente não faz nem parte do Ocidente. Essa é a visão eurocêntrica do mundo e norte-americana, do norte do mundo. Você é latino. Então, você é sudaca, uma coisa assim. Então, essa coisa que eu nunca achei... Eu acho que a gente faz parte do Ocidente e
e eu sempre lutei contra qualquer tipo de estereotipia, desse tipo de coisas. E os meus professores, os professores falavam, você tem que entrar dentro, tirar, na Inglaterra, você tem que tirar aquilo de único que você tem dentro de você mesmo. E não copiar ninguém. Você tem que... Todo mundo... Eu até hoje eu faço todos os meus trabalhos. Eu acho que todo ser humano é um ser humano único e incopiável. E ele tem de único uma história, uma coisa que só ele tem. E isso depois a gente vai ver nos outros trabalhos. É verdade, isso que eu ia falar. E eu queria... E isso foi lá que eu entendi isso, que isso teria que ter acontecido, que eu teria que descobrir dentro de mim o que era a minha coisa, né? Então eu fui descobrindo, né? E praticamente, graças a você, Márcia, que eu comecei a pegar esses, sei lá, desde 25 anos de trabalho, eu comecei a falar, olha, tem um nexo, né? E a gente vai ver que esses primeiros vídeos é igual ao último que eu fiz agora, semana passada. Então o cara faz sempre a mesma coisa. É verdade. Não, mas não é a mesma coisa, mas não, foi muito bom tudo que você falou, até foi importante você falar da carreira dos trabalhos, se a gente puder ir lembrando e para deixar registrado aqui as exibições também dos trabalhos, é bom a gente deixar, a gente lembrar. Vamos passar para o próximo, para a gente agora vai para os anos 90. Esse é de 95, 96, estava na sua ficha técnica, isso, né? Usando a invisibilidade. Porque tem uma versão que eu fiz para uma instalação em 95. Ah, tá. Eu fiz uma instalação numa mostra, e aí eu resolvi... As pessoas... Ninguém aguentava 55 minutos. Aí eu fiz uma redução de 4,5, 5, que eu mandei para alguns festivais, e agora vocês vão ver um extrato de 1 minuto. Tá, a gente vai ver um trechinho, né? Ele tem cor, tem som. A gente vai ver um trechinho e já volta aqui para continuar conversando. Joy, no fim, esse trabalho tem 4h30, né? Mas agora a gente viu esse trechinho de 1. Você pode descrever essas imagens, César, de novo? Que eu acho... Então, sempre usando essa técnica milenar da gambiarra, eu refilmei uma TV com imagens de um zapping, assim, mas também uma TV toda deformada. Praticamente a TV, dessa vez, não que olhe o Super 8, mas é o vídeo que olha o vídeo mesmo, e as imagens, às vezes, eu estava usando aqui, acho que um High 8, Super 8, não, High 8, e essas imagens, quando você apontava para o tubo catódico, que as televisões antigamente tinham um tubo, chamava tubo catódico, dava uma espécie de loop, dava uma imagem espelhada até o infinito. E dava também outras coisas. Então, de perto, você via o pixel da TV, esse tipo de coisa. Então, zona invisibilidade, que é a tradução dessa coisa, foi essa tentativa de ser uma antítese
a logorreia, se eu posso fazer uma diarreia de palavras da televisão institucional e tudo isso. Que a gente, assim, por exemplo, eu vou citar aqui um cara que eu gosto muito, que é o Coutinho. Um dia, na Mostra de São Paulo, ele fez uma única projeção de um dia só da TV aberta. Então ele tirou todas as publicidades, todos os intervalos, deixou só o conteúdo de 7 TVs abertas. E ele falou, eu vou exibir esse documentário uma vez só, senão vão me processar. E praticamente o que era? Pornografia, violência, cultos religiosos e venda. Venda. Então, esse documentário dele, que não tinha nem nome, era só um filme de Eduardo Coutinho, que eu vi muito tempo depois, acho que em 2010, 2011, na Mostra de São Paulo, era praticamente o que eu estava criticando na Itália, por exemplo, quando eu estava morando lá já, e essa mostra foi dessas zonas que a gente não vê, das coisas invisíveis, né? Uhum. Que nessa época era só uma invisibilidade um pouco filosófica, estética, mas com o tempo, como vocês vão ver nos próximos trabalhos, são as pessoas que são invisíveis, que são aquelas que vivem em estado de fragilidade social e muito mais. Podemos ir para o K-Lab? Podemos, sim. César, eu acho legal a gente ir para o K-Lab. O K-Lab tem o subtítulo Interagindo com a Interface do Real. Esse o título todo é o subtítulo, Interagindo Sim. com a Interface do Real. Tudo começou assim. Bom, eu trabalhava no cinema, né, na Itália, isso. Então, da Inglaterra, depois de 4 anos, etc., eu fiz essa outra escola, etc., e eu vim visitar um casal de amigos meus que eu amo muito aqui em Roma. E aí, eles falam, uma dessas pessoas fazia essa escola, ela falou, por que você não tenta? Porque lá em Londres, então, porque eu tinha ido no London Film Festival, meu professor, que era o diretor da fotografia do John Borman, ele me convidou para dirigir um 16mm que a Fuji tinha doado película e coisa grátis. Aí cada aluno fez uma coisa, um fez o roteiro, outra fez a fotografia, fez a direção, uma pessoa fez a montagem, uma outra pessoa fez a música, o som. E toda a escola, todos os alunos da nossa classe fizeram esse curta-metragem de 15 minutos que chama 2984, que era uma sociedade distópica de um futuro de 2984, que era tipo onde as pessoas tinha um vírus, olha que loucura, tinha um vírus que as pessoas não podiam se tocar, então todo mundo usava luva e as pessoas eram divididas em castas. Se você tinha Green Pass, se não tinha, não, mas assim, luva branca, luva vermelha, e assim era uma pessoa contaminada, luva, e assim. E nessa coisa, 2 pessoas de 2 castas diferentes se apaixonam. E o filme, um curta de poucos minutos, 15 minutos, é a história desse amor meio impossível, como toda boa história inglesa, né? Você viu The Hamlet e 1984, todas as histórias de amor inglesas são impossíveis, né? Nunca dá certo. Então foi mais o roteiro era desse meu amigo Steven Carruthers em inglês, e foi nessa vibe. Então, trazendo esse 16mm e os meus vídeos e tudo, eu passei na primeira fase desse Centro Experimental de Cinematografia, que é essa escola mais antiga do mundo de cinema, que é na frente de Cinecittà, que foi construída na época pré-fascista, por ali, fascista, que tem uma arquitetura. Mas esses caras, para contrastar o perigo vermelho, porque tinha uma outra escola de cinema em Moscou. Então fiz o Mussolini, que inaugurou em 1935 essa escola, mas era uma escola incrível que, depois que caiu o regime, tudo nos anos 40, 50, tiveram vários estudantes incríveis, como a Cláudia Cardinale,
o Rossellini foi diretor, os irmãos Taviani foram alunos, e era... Essa minha amiga tinha dito que realmente você se sentia no meio do cinema, porque você entrava com o mesmo cartão digital, você entrava na escola, você entrava em Cinecittà, era tudo uma coisa. Então, de um momento para o outro, eu mandei essa coisa, passei na primeira, 2.000 pessoas para 54 vagas, aí vim fazer o exame escrito, falavam nada de italiano macarrônico, então eu falava um portuliano bem bizarro. Fui com a cara de pau e todo mundo falava, você nunca vai entrar, você precisa de pistolão para entrar nessa escola. Acabei entrando e acabei fazendo essa escola e dali comecei a trabalhar depois como assistente de montagem, direção, em Cinecittà, em outros lugares, em Roma, porque Roma é a capital do cinema na Itália ainda. E eles têm uma tradição que vem desde os anos 10, do realismo. Então, eles tinham um pessoal, um artesanato, não digo indústria cinematográfica, um artesanato cinematográfico de primeira linha, né? Então, bom... E esse projeto, E esse projeto, o K-Lab, deriva de um desses trabalhos, que eu já estava aqui, já tinha feito várias coisas, eu comecei a fazer meus filmes e tudo, e eu conheci um fotógrafo que eu fazia os vídeos, ele fazia a fotografia para alguns trabalhos institucionais. E ele falou, olha, tem a Cooperação Italiana, que é a agência italiana de cooperação na África, que tinha o governo Berlusconi, eles querem fechar um lugar que a Itália já investiu milhões, e é um lugar onde eles estão conseguindo conter o deserto, com a ajuda de algumas ONGs, dessa cooperação e da população local, que faz um trabalho no local, assim, eles estão conseguindo conter o deserto, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu fui falar com essas pessoas, com os... não sei como é que se fala em português, aqui se fala comitente, a pessoa que comissiona, comissionador, sei lá o quê, desse trabalho. Aí ele soube que eu era um artista, e eu falei, por que em vez de fazer um documentário chato sobre essa coisa, você não faz uma obra, você vai ver no museu, você muda o tipo de público e tudo. E o cara foi louco o suficiente que topou. Então, esse K-Lab é uma série de instalações onde tem é tipo um documentário expandido, que ele vai em todas as... Então, tinham várias paredes onde algumas tinham essas que eu chamava de videocabines, que eu ia entrevistando uma pessoa, fazendo sempre as mesmas perguntas sobre algumas temáticas da existência, sobre o que... Isso, a gente tem esse material aí. O que você acha da gente assistir o vídeo, os 2 minutos e meio que a gente tem aqui? Porque depois a gente tem aquela série de imagens que você pode ir descrevendo sobre esse processo também. Ótima ideia. Então, o K-Lab, interagindo com a Interface do Real, é um projeto de 2007 até 2014, tem 15 minutos, tem cor e tem som. E a gente vai assistir agora um trecho inicial de 2 minutos e meio, em tela cheia com som. Foi feito na África, no país chamado Níger, e o Níger não é a Nigéria, é um lugar no norte, é um país no norte da Nigéria, e ele é 80% de deserto, tá? Joia. Então, vamos assistir, daí depois você conta mais também. Tá.
Eu vou fazer uma descrição rápida do que a gente viu. A tela, a gente tinha 2 janelas, né? E do lado esquerdo aqui, que a gente estava olhando, a gente viu uma pessoa que depois mudou, né? Mas é uma pessoa em plano médio, assim. Eu acho que as 2, não sei se são 2 mulheres negras. Depois você me explica. E a janela do lado aparecia esse plano, esse deserto, parece, né? Uma terra assim avermelhada, às vezes amarelada, e uma numeração no meio também que ia progredindo. Essa é só uma descrição visual, daí se você puder contar para a gente. Então, indo lá, assim, eu gosto de fazer as coisas assim com um olhar de criança, assim, não ficar lendo. Eu tinha me documentado tudo, mas até certo ponto, né? E esse cara mesmo da cooperação italiana falou assim: olha, nunca ninguém conseguiu fazer uma imagem bonita do Níger, que é um país, ele é número 187 do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Só tem 189. Então ele é o antepenúltimo país, o nível, esse índice de desenvolvimento humano se dá de acordo com vários fatores. Assim. Acho que o Brasil deve estar em 50. Assim. Então, é um dos países mais pobres da África, e a África é um dos continentes mais pobres do mundo, né? Então, uma coisa que me interessava era conhecer as pessoas, entendeu? Mas não com um olhar diretor ou fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer, eu queria que eles nos observassem. Então, esse vídeo que você, então, eu fiz 7 trabalhos, K1, K2, K3, K4, K5, 6 e 7. Esse que vocês viram é o K5, Still, Femme, que é mulheres, e o K6 é o 001, que é 001 é um número do código ASCII, que quer dizer K. Código ASCII é um código binário computatorial feito de zeros e uns. Bom, então, na verdade, chegando lá não, e estudando, a gente percebeu que no final dos anos 80, naquele lugar, chama K porque a gente foi no Vale de Keita. No Vale de Keita, que era a última zona plantável antes do deserto, tinha um pouco de água. O Níger é tipo São Paulo. Tem 10 meses de seca e 2 meses chove tudo que devia de chover. Então, tem ou alagamentos ou zona desértica. E ele está bem também, como todos os desertos, assim, ele é um deserto estranho, né? Tem muito mineral, esse tipo de coisa. E em 1980, como eu estava falando, lá a religião é muçulmana e tem misturado com alguns ritos afro-religiosos, mas assim, formalmente 89% da população é muçulmana. Tem mais de 25 etnias, falam mais de 25 línguas diversas, Jarmat Songhai, Pearl e muitos outros. E nesse lugar, nesse Vale de Keita, nos anos 80, os homens deixaram as mulheres, crianças e velhos e foram para Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, Nigéria e outros lugares para trabalhar. Muitos deles falando, eu já volto, e nunca mais voltaram. Outros, como na religião e no costume deles, se você falar 3 vezes, te deixo, pronto, você está divorciado, não precisa pagar pensão, nem nada. Então, como na religião muçulmana deles, ali muitas vezes você pode, Allah te convida a casar com ao menos 5 pessoas e ter ao menos 3 filhos com cada um. Imagine quantas mulheres e crianças ficaram sozinhas. Essas mulheres, mais ou menos, junto com um pouco de cooperação internacional,
E no caso aqui dos italianos, eu lembro, eles colocaram algumas técnicas de 1800 que eles usavam na agricultura, misturado com umas técnicas locais, que eram coisas simples, tipo, quando você fosse plantar uma árvore, fazer uma pequena protuberância de terra para proteger do vento, para não matar a semente, como pegar palha e trançar para conter as dunas de deserto que depois ia sobre a plantação. Essas mulheres de Keita conseguiram plantar 25 milhões de árvores e conseguiram fazer com que aquele lugar que era um perdido de Deus ressurgisse. Eles começaram a plantar alho, cebola e uma coisa chamada sorgo, que não sei como se fala em português, mas eu acho que em italiano, sei lá, milho, mas milho não é sorgo, é uma coisa, uma alimentação tipo um cuscuz, mas é dado para os animais. E essas pessoas, essas mulheres assim que vocês estão vendo agora nessas fotos, que iam nas plantações vestidas coloridas e lindas e super altivas e super orgulhosas daquilo que elas estavam fazendo, assim, que era... E para mim me tocou profundamente, e a gente resolveu fazer um trabalho só sobre elas, assim, só uma homenagem a essas pessoas. E cada uma tinha uma história. Por exemplo, esse é o K9, que já é um desdobramento que foi feito em Berlim, que eu fiz uma série fotográfica onde tinha mais ou menos o currículo da pessoa, a mini bio e a foto. Mas uma mini bio tratada da entrevista que a gente tinha feito lá. Muitas das pessoas não falavam francês. E aí eu tinha um tradutor que traduzia do Hausa, ou do Germa Songhai, ou do Tuareg para o francês. E meu francês já é bem pobrezinho, então imagina o que pode ser. Mas assim, a gente foi com um fotógrafo italiano que fazia as fotos, que me ajudou também. A gente lá fez essa videocabine pela segunda vez, que a gente já tinha feito com ele na Itália, e era praticamente, como não tem luz, eletricidade, a gente pegava, eu tinha até colocado uma foto, mas acho que não tem, né? A gente colocava uma esquadria, tipo um quadrado com luz natural que entrava, e como eu gostei muito daqueles fundos, que todas as casas eram feitas assim, de barro, e excremento e grama, foi aquele fundo para todas. Então, esse vídeo que a gente viu, K5, são as mulheres da menorzinha de 5, 6 anos até uma senhora, uma parteira mais antiga, que ela tinha 79 anos. Então, é o momento que todas as entrevistas eu não falava nada no começo. Então, aí tem também. Eu sobrepus técnicas que eu aprendi no cinema para fazer trabalhos de arte. Então, eu ficava nada, olhando para eles, eles ficavam me observando. Então, se catapultava o negócio. Era eles que olhavam para mim. Então, eu peguei todos esses momentos, coloquei junto e a gente fez esse K5 Fan. No final, que a gente... Tudo bem, não tem tempo para ver 15 minutos agora, mas talvez vocês vão poder ver no meu Vimeo, assim, tem a única... Uma das pesquisas que eu fiz foi sobre a música, né? A única DJ mulher do Níger era Zara Musa, ZM, ela assina. E as músicas delas eram incríveis. Ela se chamava Mahaj, que é Minha Raiva. E ela falava da femme rural, a mulher rural. E essa Zara Musa falava que a música dela conscientiza muito mais pessoas do que o trabalho que ela faz para uma ONG alemã. Ela trabalha das 8 às 17 numa ONG alemã, tentando conscientizar as mulheres nigerinas
a usar preservativo, a ter cuidado, porque ali o índice de AIDS naquela época era muito alto, sendo que é meio proibido pela religião. Então, e a música dela era uma música de protesto e tudo. Então, nesse sincretismo que a gente fez entre... Eu convidei um meu grande amigo inglês, o Matthew Mumford, para fazer um som através... Ele sintetizou sons que a gente captou lá, misturou... Eu pedi para a Zaramussa um dia cantar sem som, só cantar para a câmera. E o som que a gente escutou, ela Maharaj, Mapen, Maem e assim por diante. E no final eu coloco na íntegra esse rap dela. E bom, é isso. Ai, que demais. Do outro lado, espera um pouco. Desculpa, são 7 coisas. Então, tem um live que eu fiz no Museu Laboratório de Arte Contemporânea de Roma com o Matthew. Ele fez a música, eu fiz as imagens na hora, isso em 2007, final de 2007, começo de 2008. Tem o K1, que é videocabine, que são homens e mulheres, todo mundo falando, tipo, tinha uma placa, tipo, amor, aí todo mundo fala de amor, né? E eu fui aprendendo enquanto eu fui fazendo, tipo, Deus. Falava, e aí, o que é Deus para você? As pessoas lá, alguns até me insultaram, porque Deus é Deus e não se fala nisso, acabou, entendeu? Na religião deles era muito forte essa coisa. E todo mundo que tinha uma certa idade, as pessoas com menos de 50 anos eram muito tímidas, não queriam falar muito, sei lá. As mulheres divorciadas e com mais de 50 falavam tudo, assim, falavam como era a situação ali e a opressão que elas sentiam, entendeu? Então, essa coisa do tempo também que passa. E para mim, essa obra, o K5 Femme, é simbólica, tanto que eu fiz até uma série só das fotos dessa menininha, que eu não vou dizer o nome aqui, porque é menor de idade, mas assim, ela ficou, antes de eu fazer praticamente a entrevista com ela, não foi uma entrevista, ela começou a brincar com essa coisa que todo mundo usa uma burca lá, uma coisa para proteger a cabeça. Ela começou a brincar com esse chale preto, e dava para entrever em seus olhos no meio disso, ela nos olhava com um pouco de desconfiança através desse chale. E é mais ou menos assim, virou o símbolo, tanto que quando a Priscila Arantes, que eu conhecia já, falei, Priscila, eu queria fazer essa mostra no Brasil, não sei o que lá, no final, em 2014 a gente conseguiu. Aí ela falou, mas a gente está no Paço e tudo, tem uma sala pequena, não dava para trazer as 7 obras. Ela falou, faz essa K5 que ela amou, e a gente fez o K5 e o K6, um na frente do outro, assim, ficou lindo. Ficou em projeção, né? Foi a melhor projeção que eu tive, o melhor... Tanto que até a Cristina Elias falou, é melhor do que a projeção na Bienal de Veneza, foi no Paço. Realmente foi um trabalho incrível que eles fizeram. Até preciso dizer que, enquanto o César estava falando, a gente estava vendo as imagens de algumas exposições do K-Lab, e que foi no Paço das Artes, tinha até o convite, tinha algumas imagens da exibição dessa projeção, e também no Museu de Arte Contemporânea de Roma, e numa galeria chamada UMT Under the Mango Tree, em Berlim. Então, só para terminar, a imagem que a Priscila e eu também achamos super representativa para esse... chamava sei lá, Stratos, a gente mudou um pouco o nome aqui no Paço. Era essa menininha de 5, 6 anos, coberta completamente, os olhos, é a condição feminina, ela é o futuro da mulher ali, é um futuro obscuro, um futuro incerto. Então, virou uma ícone, assim, desse trabalho. É muito forte esse trabalho, essas imagens, a fotografia dela é muito incrível, e essa
montagem, esse ritmo de montagem dessa apresentação, desse tempo de exibição, eu acho que traz uma carga bem, deixa ainda mais forte, eu acho, a imagem com todo esse ritmo e o som. É muito demais. Bom, e a gente tem que ir passar para o próximo, mas o site do César, a gente vai compartilhar aqui seu site, o seu Vimeo, e tem mais material lá também, para quem quiser pesquisar, tem bastante coisa para pesquisar. Mas a gente vai precisar passar, porque a gente tem muito mais coisas aqui para você falar. 497 vídeos. O próximo é o Deslocamentos, que é essa tradução, Displacement, de 2011, né? Esse trabalho. Eu sugiro a gente apresentar agora, a gente já passar ele para assistir em tela cheia. O Displacement, você tem o tempo dele total, acho que não tem. Não, é muito tempo. Eu acho que dura 10 ou 15 anos. Tá. É que eu ia ver, ele tem cor, tem som, eu falei de 2011, né? E a gente separou... É uma videoinstalação, sabe? Então, essa é uma simulação da videoinstalação, que são 4 canais. Então, 4 vídeos que passam em contemporânea em 4 lugares onde eu tive, onde a água é relativamente importante. Então, era Veneza, na Europa, Recife, no Brasil, o Níger, que é o rio Níger, que dá origem à própria nome do país, e Hong Kong, que tem os canais e as coisas. Então, praticamente são 4 pedaços do mundo, 4 continentes, condensados num único traveling, num único ambiente. Então, são esses deslocamentos, mas na verdade era para ser uma união desses deslocamentos, que é um prêmio Funarte de arte contemporânea 2011. 2011, tá. A gente vai assistir 1 minuto e meio em tela cheia com som, e depois a gente volta, a gente continua assistindo mais um trechinho e as imagens também que vão acompanhar.
A gente pode mutar o som agora do vídeo. A gente vai continuar assistindo aqui, como o César já explicou um pouquinho. A gente está vendo nessa janela 4 telas, né? E cada uma das 4 telas está passando uma imagem diferente, né? Imagem de cidades, de prédios, às vezes de uma água, de um mar, algumas pessoas, alguma natureza. Eu não sei se essa imagem também é do deserto, essa segunda aqui, César. Aí Não. se puder... Então, a primeira imagem à esquerda é Hong Kong e Hanoi, então seria a Ásia, né? A segunda é Niamey indo para Keita. A terceira é Veneza e a quarta é Recife. Então são imagens meio, não digo turísticas, artísticas, mas são imagens que tem a ver muito... Naquela época eu estava lendo Bauman e tudo, tinha a ver com a nossa sociedade contemporânea, líquida, e que você tá sempre em movimento, a globalização e tudo isso, né? Que agora parece vivendo essa pandemia, ou sindemia, porque tem vários outros fatores que não só o de saúde, mas também o econômico, social, político. Pode ser até uma coisa meio anacronística hoje. Essa coisa de você estar em deslocamento pelo mundo o tempo inteiro, porque se você não se desloca, não faz pontes, networks, não faz o upgrade do teu telefone, do teu celular, do teu computador, se você não faz uma pós, um master, um pós-PhD, você não está pronto para essa sociedade, para esse mundo. Então, é meio não uma crítica, mas é uma constatação dessa nossa loucura contemporânea, onde esse ser normal realmente é anormal. Muito bom. A gente tem umas imagens aqui que a gente vai passar, que vai falar um pouquinho mais desse trabalho também. Esse é o catálogo, a capa do catálogo foi impresso um catálogo, 1000 cópias, assim, da Funarte. E você tem esse trabalho de livro de artista também, né? Bom, demorei 1 ano para fazer o design desse negócio, eu sou meio devagar, assim, muito perfeccionista. E a minha mulher, ela até tirou sarro de mim, porque ela me conheceu, eu estava começando fazendo catálogo. A gente teve uma filha, eu estava terminando o catálogo, entendeu? E quando eu fui na gráfica, eu sem querer apaguei o projeto, entendeu? Um dia antes, assim, eu deletei, entendeu? Não sei, acho que é inconsciente. Mas, assim, ficou bonito no final. Então, essa amostra foi vista na Funarte de Pernambuco, de Recife, e teve um desdobramento graças ao curador de lá, ele em João Pessoa. Então, foi visto na Estação Ciência Arte de João Pessoa e também na Funarte do Recife, do Bom Jesus lá. Então, esses são os 4 países. Aqui tem o mapa. Os 4... As bolinhas vermelhas é onde eu já fiz uma amostra, teve alguns. E as bolinhas verdes é os 4 países onde eu tinha captado essas imagens. Os 4 lugares. Ótimo. A gente viu uma imagem que era das projeções, né? Esse trabalho aquela era de João Pessoa, na estação. Talvez tenha uma outra imagem de João Pessoa. Não, aquela primeira imagem era Recife, isso. Sempre em cima à esquerda forma de é o exibição. projeto. À direita temos Recife, à esquerda é João Pessoa. São 4 projeções, grandes 4 projeções em contemporânea. E que elas ficam em looping, né? Esse looping e um som que é para todas, sim, né? Um som ambiente. Todo mundo reclamou desse som, que não aguentava mais depois de 2 dias escutar o mesmo som.
que é meio assim, assim, no Recife, ficava esse som o tempo inteiro, as pessoas que trabalhavam lá na Funarte realmente me Esse é detestaram. uma das Então, questões da videoarte, esse é né? esse lugar maravilhoso que tem no extremo leste do Brasil, a ponta mais extrema, onde o Niemeyer fez essa edificação, que é muito parecida com aquele disco voador de Niterói, chama Estação Arte e Ciência, em João Pessoa, um lugar incrível, com pessoas incríveis. A gente fez até um workshop e tudo, foi muito legal. E também o pessoal da Funarte de Pernambuco foi incrível. Assim. Demais. Eu acho que a gente podia. Você quer finalizar mais alguma coisa ou a gente pode passar para o próximo? Que eu acho que a gente está no tempo Então, aqui. Displacement é meio um pouco uma síntese dessas viagens, porque a viagem era marcante. Então, antes disso, tinha Disorient, que eu fiz no Oriente, tinha várias coisas. A viagem era parte integrante, o olhar de brasileiro que fala português, que ele é moldado, a gente tem um frame visual, cultural, que é moldado através da nossa língua, da nossa cultura. Então, era um olhar, digo, brasileiro de alguns pedaços do mundo. Então, era mais ou menos essa a ideia dessa amostra. Se bem que muitas pessoas não concordam com isso, mas eu acho que existe assim uma estética brasileira. Assim, eu tenho, especialmente tendo morado muito fora, assim, quando eu vejo tem uma coisa muito forte aqui, muito criativa, muito você olha, você já é super reconhecível. Então eu achei assim. Então esse o Displacement é um projeto que as pessoas gostam muito, assim. Eu fico até surpreso, assim, porque são só cidades, assim, mas então. Não, eu gosto também bastante dele. E vamos falar do próximo, que o próximo projeto Vamos. é incrível também, que é da Videocabine, que é a Videocabine é um outro, o Videocabine 3. A gente vai mostrar o 3. E é um projeto que foi feito de 2011 até 2013, né? Ele teve esses 3 anos de Assim, mais concentrado, sim. E mais aí, concentrado. mas então, alguns curadores e pessoas de um laboratório de arte com uns professores da Universidade de Roma tinham visto, porque o Museu Laboratório de Arte Contemporânea de Roma é tipo o MAC da gente, é ligado à universidade, é ligado ao Departamento de História da Arte e tudo. E eles viram esse trabalho do K-Lab, né? Que foi uma instalação de 7 trabalhos importantes, tinham 24 vídeos, fotografias, documentos. E aí eles me convidaram para conhecer uma outra realidade, porque eu fiz Disorient, aí fiz Scalab, eu estava na trip de fazer processos longos. E alguns falam arte relacional, outros falam arte processual, mas assim, processos longos onde eu estabeleci uma relação com aquelas pessoas, com aquela coisa, e a gente ia formando as obras, ou quando formava, tinha coisas que não foram para frente, entendeu? Mas esse daqui, que chama IO 10, talvez por causa do código binário, io é um altro, ou je un autre, ou eu é um outro, ou I is another, que é uma frase do Rimbaud, numa carta que ele escreveu em 1855, ou 1875, não sei, que é sobre a alteridade. Então, a ideia é
curadora Simonetta Lux, que foi a aluna e assistente do Argan aqui na Universidade de Roma, que tem 719 anos, e aí ela me apresentou para essa realidade. Ela era diretora do MULAC e ela me apresentou para essa realidade desses laboratórios, que são 9, da comunidade de Santo Egídio, que aqui em Roma é muito importante, onde pessoas com fragilidade social ou com desabilidade mental ou com desabilidade de vários tipos, psíquico, física ou até homeless e outras coisas, fazem esses laboratórios de arte, né? Então, eram aspirantes artistas que faziam essa coisa. E aí eu comecei, eu fiz um projeto, mas assim, sabe, não tinha recursos para fazer tudo. E em 2011 eu voltei para o Brasil, onde eu voltei para o Brasil pelo ano de 2011, querendo voltar mesmo. E aí eu fiz fiz uma mostra no MIS, que chama Las Terras di Nadia, era uma instalação, quando a Daniela Busso era diretora. É uma instalação super política sobre a ditadura no Brasil e no Chile, e foi para o Festival de Locarno, ganhou um monte de prêmio, era um vídeo também, não? Uma instalação do canal. E aí, estando em 2011 no Brasil, eu apresentei o Funarte, eu acabei ganhando esse prêmio. E estando em 2011 no Brasil, e tinha esse projeto da Itália de 2010. Aí, a Bienal de São Paulo abriu, chamava Prêmio Brasil Arte Contemporânea 2010. Abriu para fazer uma pesquisa, uma coisa linda, né? Fazer uma pesquisa no exterior, ou uma mostra no exterior. Aí eu mandei esse projeto e ganhei. Eles toparam. E aí eu fui, e as pessoas dos laboratórios, sabendo que foi um prêmio, que já foi reconhecido, eles compraram a ideia. Então, a primeira ideia minha foi pegar essas pessoas e videocabinar elas, pegar e fazer uma entrevista para entrar em contato, e foi crescendo o projeto. Então, a gente pode ver essa primeira videocabine, que é de 2011. Tá, eu tinha até falado para a gente ver as imagens, mas então vamos para o vídeo. A gente vai ver um trecho do vídeo agora, dessa videocabine 1. É um outro, e a gente já volta. A gente vê em tela cheia com som, um trechinho e volta. Io ero a Santa Miavita. Avevo 16 anni, mi hanno chiappato e mi hanno portato lì. A 7 anni io sono andato in collegio. Dice che ero matta, mi facevano le punture. 10 anni, sono entrata da bambina piccola e ci sono stata fino a 39 anni. Mi davano tante botte. Non è stato bello. Orribile, orribile. Prima di tutto non mi curavano, non mi lavavano, perché avevano paura di toccare bambini con problemi e insomma mi lasciava in un angoletto e lì restavo. E poi lì mi hanno messo la cosa di forza, il busto di forza, la camicia di forza. Stavo con le mani il piatto qui e io dovevo mangiare così. Stavo lì alla camera buia. Tu stai sempre lì, sei sempre dentro, non si esce mai. Poi lì hanno chiuso perché c'era come si chiama quel dottore? Era un uomo veneziano, un psichiatra. Ha fatto chiudere. Io dicevo sempre che a 40 anni volevo andare via, volevo andarmene perché avevo questo sogno. Sembra di essere mai là.
A gente assistiu agora videocabinas e que são essa nossa janela que a gente assiste dividida, tem 4 pessoas, né? Cada hora uma pessoa estava falando e a gente tinha uma legenda embaixo e agora a gente está vendo as cadeiras, né? Cadeiras vazias. E o que que essas pessoas estavam falando, César? Então, esse vídeo dura 40 minutos. Ele foi escolhido para ser representar lá na Bienal de Veneza, numa ilha, chama Ilha de San Servolo, que foi um manicômio de 1738 a 1975 na Itália. Os caras colocavam numa ilha. Então, dentro dessa ilha, a gente fez esse trabalho. Muitas dessas pessoas que estavam falando saíram de manicômios, que na Itália foram abolidos graças a esse médico vêneto, se chamava Franco Basaglia. E eles estão falando também sobre a experiência de estar dentro de um instituto, dentro de um hospício. Então começaram falando, eu usava camisa de força, me colocaram na camisa de força e eu tinha que comer desse jeito, sem usar as mãos para o prato. Aí a outra falava, me colocaram dentro de uma sala escura e assim por diante. E era como se, como as perguntas eram as mesmas, era como a gente montou esse filme como se fosse uma conversa. Então, foram gravados um por um, separadamente, né? Umas 30 pessoas, mas a gente montou ele, enquanto parecia que eles estavam no mesmo... Parecia que fosse um único enquadramento de 40 minutos, um plano sequência, mas na verdade não. Tem uma hipermontagem aí dentro, onde cada um fala e dessa vez, ao contrário do Níger, não tem um cartaz que fala vamos falar sobre manicômio, vamos falar sobre normalidade ou sobre o real, vamos falar sobre... Não, o assunto vai... Eu tenho essa versão, se vocês quiserem ver, com legendas em português no meu Vimeo. Eu não sei porquê. Eu dei, foi um erro meu que eu dei isso daí com legendas em inglês. Mas esse é porque esse é um trailer de 1 minuto, de pouco tempo, né? E agora, esse trabalho para mim foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira, porque como todo mundo sabe, os artistas, eles são ensimesmados e muitas vezes eles não olham muito... Eles olham a realidade, mas muitas vezes não se desegoificam de uma maneira suficiente. Esse trabalho eu tive que esquecer de mim mesmo e fazer um trabalho com eles, com pessoas que tem uma outra forma de ver, uma outra inteligência. Cada um, eu aprendi tanto com eles e com a humildade, o amor que essas pessoas têm, assim, que é uma coisa tipo I-O, 1-0, ama ou odeia. Eles não têm meio termo, eles não usam máscaras sociais, eles são pessoas... Esse é o catálogo da mostra. Ótimo. Que vendem em Amazon, se vocês quiserem. Publicidade oculta. Acho que está esgotado, para dizer a verdade. Ali, essas pessoas mudaram a minha vida. Realmente, foi uma coisa muito... E todas as pessoas, todos os amigos e pessoas que eu trouxe para trabalhar nesse projeto se sentiram tocadas profundamente. E muitas vezes, né, nós reclamamos da nossa condição humana e tudo, e quando você vê uma pessoa que não sabe, que não consegue andar, que não consegue falar, dizer certas coisas e ter uma tenacidade tal e uma vontade de transformação e uma empatia com o ser humano, uma coisa que
está muito em desuso hoje, especialmente no Brasil atual, político humano, não tem mais empatia com o outro. O Brasil, quando eu deixei ele em 87, era um país extremamente humano. Assim. E hoje parece que essa civilização globalizada tornou a gente mais árido. Então, essa empatia, assim, eu vi nessas pessoas com essas várias desabilidades. Tanto que termina com uma frase do Aniello, que é um menino em cadeira de rodas, que ele é filho de pessoas que eram heroinômanas. Então, ele nasceu muito todo torto, assim, ele não pode ficar muito tempo nem sentado, que ele tem vários problemas. E eu falei, você gostaria de lançar uma mensagem para o mundo agora? O que você gostaria de dizer para eles? E ele fala assim, que eu amo eles, que eu gosto deles. Basta, assim, sabe? Bom, é isso. Incrível, não, esse trabalho é incrível. Você poderia ficar... Tem muita coisa que poderia falar dele, né? Mas, como você falou, a gente tem esse tempo e a gente pode buscar mais sobre esse trabalho no seu site, que seu site é super, super bonitão. Não, todo mundo fala que lindo, mas não entendi nada. Para mim é um database das coisas que eu vou fazendo, eu vou colocando, mas... mas tem bastante informação lá, tem bastante conteúdo, dá para procurar, então a gente vai compartilhar aqui. Você acha que a gente pode passar para o inclusão, exclusão, César? Pode. Então tá, eu acho que a gente podia já exibir esse trechinho em tela cheia com som do Inclusion Exclusion, que é Inclusão Exclusão 2018 e 2019, e daí a gente já volta aqui. A gente vai seguir agora assistindo aqui, mas agora sem som, para a gente já conseguir fazer a descrição
Você quer fazer a descrição, César, dessas Então, esse imagens? chama Exclusion. Inclusion é o vídeo carro-chefe da coisa. Nós estamos vendo agora uma mão de uma pessoa com desabilidade junto com a mão da artista Cristina Elias, que fez comigo toda a parte de performance desse projeto. E no início a gente viu algumas imagens aéreas, assim, Sim, né? de inclusão, exclusão, de lixões, assim, de guerra. Então, tudo que é separação é destruição, assim, tudo que é inclusão é união e tudo. Então, uma das coisas que eu estava até falando hoje aqui na conferência de imprensa é que estamos vivendo um momento obsceno da humanidade, que nunca nós somos tão ricos e tivemos tanta informação e nunca teve tanta disparidade econômica social. Então, quando o Jeff Bezos dá uma voltinha no espaço e gasta milhões que poderiam acabar com a fome durante 2 anos no mundo, eu acho que isso é obsceno, é imoral. E outras coisas mais. Então, eu acho que eu não estou dizendo nenhuma novidade, mas o capitalismo financeiro improdutivo tem esses, vocês devem conhecer na internet, tem os gráficos da riqueza no mundo. Então, comparado aos anos 70, nós somos muito mais ricos agora. Então, eu acho que devia, em vez de utilizar a nossa inteligência para ganhar cada vez mais dinheiro, talvez tem milhares de pessoas na bolsa, milhares de pessoas nas agências financeiras que vão tentar pescar e cada centésimo de cada habitante do planeta. Se a gente usasse toda essa inteligência, esses recursos para o bem-estar geral, eu acho que seria muito mais produtivo e sustentável, e todo mundo ia ter um mundo mais uma vida mais digna. Bom, agora nós estamos vendo, e isso foi o que eu aprendi, que eu falei, os parte-água na minha vida, de trabalhar com essas pessoas com desabilidade, porque o sonho delas é simplesmente ser útil para o outro ser humano. Elas amam o outro a priori, entendeu? Muitas delas queriam ir para a África, queriam trabalhar com pessoas de idade, eles queriam isso. E isso me tocou muito. E muitas pessoas, todo mundo que viu, teve até um amigo de Simonetta Lux, da curadora, que viu no Maxi, que foi exibido também esse vídeo. Ele olhou e falou, não é possível que o cara me faz um vídeo de 40 minutos para ser visto no... Ele é da Royal Academy. Ele falou, não é possível que esse cara faz um vídeo de 40 minutos para a gente ficar vendo aqui, que saco, não sei o que lá. Aí ele começou a ver, ele falou que viu 3 vezes. Ele não saiu de lá. Então não é o meu trabalho, mas é o reflexo da energia dessas pessoas. E eu acho que... Eu estava até falando hoje tentando com o Lucas Bambosi, que a energia do criador, do artista, é muito forte, às vezes. E, nesse caso, os artistas com desabilidade, que não tem parâmetro nenhum de normalidade, eles não precisam gostar para ninguém, eles não precisam vender, eles não precisam nada, eles fazem isso por puro necessidade e amor, é muito mais forte. Talvez por isso que no Brasil hoje a educação, cultura e tudo que tem a ver com inteligência está sendo super boicotado, se não, destruído. Então, eu acho muito importante nós tomarmos consciência da força que é a criação. E, para citar um outro cara, que é Mark Fisher, no seu livro Realismo Capitalista, diz que a gente vive nesse Matrix, pensando que não existe outra alternativa senão fazer isso. E é a tarefa dos artistas e dos intelectuais acharem
uma nova diretriz de novo mundo. Então, todo mundo que for artista, que me escuta ou quer ser, precisa, no mínimo, visionar um outro mundo, porque arte não é catártico. Se você quer mostrar o teu ego, vai para um analista ou vai fazer outra coisa, porque arte é conviver com o outro, é uma elaboração multicanal, multitudo. E, bom, desculpa. E César, não, imagina, mas eu queria que você explicasse sobre, a gente viu uma sequência de imagens de uma videoinstalação, né, de uma projeção, que é desse vídeo que a gente está assistindo agora, e aqueles barquinhos no chão. Eu queria só que você explicasse sobre esse vídeo. Então, esse trabalho com essas pessoas desses laboratórios não terminou em 2013 com a Bienal de Veneza, nem em 2015 com a mostra no Maxi, que eu fiz novos trabalhos, mais a videocabine sempre. Ela meio... Não é que continuou, eu fiz algumas curadorias para alguns artistas com desabilidade em 2012, 2014, 2015. Aí, voltando para o Brasil, eles me contataram para pensar numa mostra que tinha a ver com... E a gente descobriu, junto com os curadores, de fazer... então, é uma coisa... Todas as ideias dessas mostras, dessas últimas duas, assim, nascem do artista com o curador. Não é nada... É uma coisa coletiva, humana, orgânica. Então, eles falaram... a gente colocou juntos quais são os temas que a gente ia tratar nos laboratórios. Então, a gente falou várias coisas, até junto com as pessoas com desabilidade, porque eles também veem televisão e tudo. E foram vários temas suscitados. Nesse caso, desse vídeo específico, que na época, estamos falando de 2018, 2019, que era o maior problema europeu, ou seja, a imigração clandestina, os barcos que chegavam, os outros, os refugiados, né, que estão morando nos containers, como o trabalho da Sônia Gugisberg fala de uma maneira maravilhosa desse não lugar onde eles vivem. Eu estou vendo aqui um mar, né? Então, os laboratórios fizeram um estudo, e a comunidade de Santo Egídio, que fez uma coisa chamada corredor humanitário. Então, você não precisava mais pagar 10 mil euros para um mafioso para fazer a travessia num barco de borracha que você pode afundar, ou que pode ser furado pela guarda costeira grega, ou que pode ser as pessoas atiram lá em Gibraltar nos barquinhos que chegam. Então, você ia ganhar um passaporte, uma coisa, e ia entrar, porque a Europa é um país de pessoas velhas, ele precisa de pessoas jovens. É um país muito rico, e a riqueza, se fosse distribuída equamente, teria para todas as pessoas aqui. Isso que me dizem, né? Então, eu também acredito que é meio infinita. Bom, esse trabalho aí que a gente está vendo das ondas nasceu das pessoas handicaps. Eles souberam que 3.164 pessoas morreram no Mediterrâneo tentando ir para Lampedusa, para a Itália. Vindo da Tunísia, vindo da Albânia, vindo para... Afogaram, afogados. E eles fizeram 3.164 barquinhos. E aí me veio, eu falei... Aí eu vim com essa proposta de fazer um mar e colocar 3.164 nomes de todas as pessoas que morreram no Mediterrâneo. Então, é meio uma obra, assim, meio um hacking, meio uma obra funérea, onde é que tem uma música, tem uma música que talvez a gente pode ver um trechinho aí. E por exemplo, como os barquinhos são fake, são barquinhos de papel. Eu falei com um amigo meu, Fabio Iaconi, que é um artista vídeo aqui, e ele fez esse mar
em computador. Então, tudo é fake. Então, por exemplo, a gente não vê as pessoas que morrem, a gente não vê um verdadeiro mar e a gente não vê um verdadeiro barco. Então, é só um simulacro da problemática de imigração ilegal, de refugiados e tudo. Então, chama Borderlands, zona de confins, zona de limite, zona de fronteira. E eu gosto muito desse vídeo, e ele foi exibido num lugar que chama Vitoriano, aqui, eles até chamam de bolo de noiva, que é um prédio construído em 1890, que é bem central na Piazza Veneza, assim. E é um lugar difícil. Esse é um canal só, né, César? Esse é um canal só, você vê o mar o tempo inteiro. Então, assim, em geral, a minha tendência é fazer esses vídeos todos, né, cheio de coisa, cheio de imagem. Esse é a minha vibe. Mas, às vezes, eu falo, não, tem que olhar. Então, nessa sociedade indicial que a gente vive, que é tudo imagem rápida, que a gente consome muito e não solidifica nada, não sedimenta nada, talvez é bom ficar lá parado 10 minutos olhando os nomes dos falecidos afogados no Mediterrâneo. Não, é demais esse trabalho. E como a gente está com o tempo aqui, César, eu ia te propor a gente ir para o vídeo desintegração, porque o Quarentine, o Quarentena Loop, que a gente ia apresentar hoje, a gente não vai ter tempo de exibir ele. Então, o Quarentine que você fez o ano passado... durante a pandemia. Durante a pandemia, eu acho que seria legal a gente te ouvir de hoje, até dessa mostra que você abriu aí, tudo do mais atual do seu trabalho, tudo bem? Tudo bem. Porque a gente está com o tempo... A gente está com 1h30. Então, já passou. Já passou? Já passou, a gente já está com 1h35. Então, eu vou não era 2 horas? Não, 1h30. A gente agora já está passando. Não, tranquilo. Agora a gente vai, então, exibir o Desintegração, que é de 2021. A gente tem É um trechinho ou é um trechinho. É um trechinho de 1 minuto praticamente ele é feito desse jeito que vocês viram, as imagens elaboradas, e depois começa 7 minutos de outras pessoas com handicaps, que são os artistas que estão na mostra, que falam sobre o que eles fariam para mudar o mundo hoje. Então, é um outro trabalho, que é um outro desdobramento de Eu é um Outro, de 2013, que é uma espécie de... Por isso que eu falei, é uma síntese do meu trabalho. Não é mais o César Meneghetti, é o César, e até no convite está César Meneghetti e os artistas do laboratório, então todo mundo lá. Então, virou essa coisa, essa rua de mão dupla, né? Então, vamos assistir, vamos ver esse trechinho, daí a gente volta para finalizar.
Aí, parabéns, César, demais. Demais. Esse trabalho traz todas. A gente ia fazer a descrição agora, mas é uma descrição de todos os trabalhos que a gente já descreveu hoje aqui, eles estão aqui, né? Parte deles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar hoje, irmão, é 00:30, mas eu vou colocar hoje no Vimeo o vídeo integral nos mídias sociais disso daqui. A música, esse daqui é uma pré-montagem que eu te mandei antes de terminar. Terminou agora, no segundo tempo da prorrogação, a gente terminou o vídeo e colocou, que ele está com a color correction, com a música nova do André, e ele está integral lá. Eu vou colocar com os artistas que falam. Então, demais. E foi muito legal hoje, teve uma cerimônia na aula magna da reitoria, com a reitora, com o presidente da Bienal de Veneza, foi muito legal, assim, eu não esperava, tinha um monte de gente, mesmo com toda essa pandemia que continua, que está até piorando, né? É uma sala para 1.600 pessoas, eles só podiam convidar 200, mas foi super bem recebida a mostra, que tem esse vídeo, 2 fotos, uma foto de 2011, uma foto deles, desse trabalho, e que tem 14 trabalhos feitos a reitoria. É um lugar dificilíssimo, imagina, tem 4 metros por 4, essa coisa azul, que é o nosso logo aí. É um prédio fascista, dificilíssimo. Por mim, eu colocaria uma coisa vermelha ali, mas não me deixaram, né? Um standard ia ter que ter 40 metros aí. Não deu certo. E a Disintegration também, hoje uma pessoa fez uma leitura que está ao contrário, que é um modo de ver o mundo diferente dessas pessoas com desabilidade. Então, ficou no átrio, né, no hall, eu coloquei uma video wall dessas de publicidade, disparando essa música, esse som, essas imagens para as pessoas que vêm. E aí você entra, tem algumas frases feitas pelas próprias pessoas com desabilidade, coladas em tudo quanto é lugar. Os direitos humanos, e que é uma coisa que está meio fora de moda, né? Mas eles foram reescritos pelas pessoas com desabilidade. E também temos cada um tem um trabalho sobre Fukushima, sobre os manicômios, sobre a deportação dos judeus na Segunda Guerra Mundial, sobre vários temas, sobre a guerra, sobre esse projeto que eu tinha mandado, e assim por diante. Então, chama Disintegration, na verdade é integration de disabile, que se fala de pessoa com desabilidade, né? Então, ou de desintegração do mundo contemporâneo. Porque o negócio é o seguinte, se a gente continuar baseando a nossa vida, a nossa economia, no aumento do lucro e do PIB, nós vamos morrer. É o fim da civilização. Então, ou a gente acha uma nova estratégia que pode ser, não estou falando acabar com o capitalismo, mas o capitalismo tem que pagar, os grandes bilionários do mundo têm que pagar a salvação do mundo. Eu acho que é por aí. E eu acho que os artistas, os intelectuais estão chamados em causa, eles têm responsabilidade hoje de ajudar a mudar isso, e não de favorecer um sistema que está destinado ao falimento já. César, poxa, muito obrigada. Seu trabalho é super intenso, assim, tem muita coisa para falar. Realmente a gente podia ficar umas 4 horas aqui, mas queria te agradecer demais por compartilhar um pouco do seu trabalho, da sua experiência, da sua pesquisa.
Parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, pela sua carreira, parabéns pela mostra que você abriu aí, e de continuar trabalhando agora nessa loucura toda. Uhum. E obrigada pela sua generosidade, compartilhar tudo isso isso. aqui, e eu estou muito Ah, feliz. tinha trazido, até trouxe os livros. Que no final, eu sou motoboy, designer, então eu escrevo também. Então, esse é o livro Inclusion, Exclusion, com as obras, com toda a curadoria. Esse é o Ion Altro, lá de Veneza. E esse é o do Maxi, Ion Altro, parte 2 do Maxi. Oba, eu vou te passar meu endereço, então. Então, eu escrevi para você. Não sei se eu estou tão pesado, não sei se... Eu tive que trazer... Bom, mas demais, né? A gente só vai encerrar aqui, aí a gente continua conversando. Eu quero agradecer o Thiago e a Marina, que acompanharam a gente aqui, todo mundo aqui da produção, que está aqui atrás também, a Jéssica e o Bruno. E a gente compartilhou seu site, seu canal, e a gente, quem quiser, vai continuar te vendo. Obrigada, César. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite, obrigada. Bom descanso. Tchau. Daqui a pouco eu estou aí.